por parte do processo, mas sem sinergia o objetivo final não é alcançado. Você pode observar isso nessa cena que você acabou de ver. Na sequência, nós temos a avaliação de desempenho. Na avaliação de desempenho numa organização funcional, essa avaliação acontece de forma individual. A ligação se dá por estrutura funcional. Já numa organização por processos, se contempla o resultado final e a avaliação se dá entre pares. Como, por exemplo, na avaliação 360 graus, em que os pares avaliam todos os aspectos relacionados ao desempenho daquele colega. Ele, por sua vez, também será avaliado. Um outro elemento de diferenciação é a cadeia de comando. Na cadeia de comando, a organização funcional, o foco está no gerente, na supervisão e no controle deste. Se destaca o comando e o controle especialmente. Já numa organização por processos, a negociação e a colaboração é fundamental. Funcionários são capacitados para que possam agir de forma correta no decorrer do processo. Outro elemento de diferenciação é a capacitação das pessoas. Numa organização funcional, o treinamento acontece para aquela função específica. Ocorrem ilhas de conhecimento dentro da empresa. Algumas pessoas ou áreas detêm o conhecimento. A lealdade, ela é fundamental nesse tipo de organização. A força de trabalho é considerada uma despesa. E ainda podemos destacar que o foco está no produto. Já numa organização por processos, a capacitação é contínua. As múltiplas competências são estimuladas. A confiança nos parceiros da equipe é fundamental. A força de trabalho é um produto e o foco está no cliente. Imagine o seguinte exemplo. Você comprou um presente para o teu filho. Essa compra foi feita pela internet. Há toda uma ansiedade esperando esse produto chegar para a data do aniversário. O produto chega em ótima qualidade, bem embalado, era tudo aquilo que você imaginava, mas chegou depois do aniversário do teu filho. Qual é a tua impressão enquanto consumidor? Você vai estar contente? Neste caso, nós podemos observar as diferentes relações que ocorrem numa organização gerenciada por processos. Por exemplo, se nós formos ligar para reclamar que o produto chegou fora do prazo, numa organização funcional, o funcionário diria apenas: eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que deveria ser feito. Ou seja, o problema provavelmente vai ser delegado a um outro setor, a uma outra pessoa. No caso da gestão por processos de uma organização estruturada dessa forma, a satisfação do cliente final é levada em consideração. E neste caso, independe se foi o funcionário A, B ou C, todos eles devem estar comprometidos para que o cliente saia satisfeito e que esse tipo de problema não ocorra novamente. É também o papel desse tipo de organização entrar em contato com este cliente e propor uma forma de amenizar aquele ocorrido. Um outro elemento de diferenciação entre essas abordagens são os valores da organização. Na organização funcional, o resultado é por departamento e ele é cobrado dessa forma. Desconfiança e atritos são frequentes e existe uma forte influência das forças internas. Já na organização por processos, o trabalho se dá de forma participativa. A comunicação é aberta. Existe uma colaboração e cobrança mútua. E esse tipo de organização incorpora valores à cultura. Vamos ver a seguir a cadeia de valor de Michael Porter. A cadeia de valor, conforme o autor, compreende uma série de atividades primárias, que envolve a logística de recebimento, operações, logística de distribuição, marketing e vendas e serviços. E ainda de um conjunto de atividades secundárias, tudo isso dentro dessa cadeia de valor. Nas atividades secundárias, nós encontramos a infraestrutura da empresa, o gerenciamento de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico e suprimentos, por exemplo. Cada empresa possui a sua cadeia de valor, e é isso que a diferencia das outras empresas. Outro elemento de diferenciação nessas abordagens é a estrutura organizacional. Na organização funcional, as hierarquias são numerosas, os departamentos, isolados, a burocracia impera e as estruturas são elevadas. Já numa organização por processos, a hierarquia é reduzida. Há um menor número de níveis hierárquicos. Entre os setores, existe sinergia.
e a parceria que se estabelece entre as diferentes áreas de uma empresa. As estruturas são planas. Outro elemento de diferenciação que nós podemos ver são as medidas de desempenho. Na organização funcional, o desempenho é considerado de forma isolada. Processos são fragmentados. Este é um elemento de destaque. A homogeneização ocorre e impera. Não há um esforço contínuo em reduzir o desperdício. Já na organização por processos, o desempenho está no próprio processo. Há um exame da arquitetura deste processo, ou seja, como ele ocorre. A excelência do indivíduo resulta num alto desempenho da organização. Ainda um elemento de diferenciação entre as abordagens é a natureza do trabalho. Na organização funcional, tem-se uma visão especializada. A natureza desse trabalho é repetitivo e o escopo é restrito. Já numa organização por processos, a visão sistêmica, a visão do todo, ela é fundamental. Natureza da organização ela é diversificada a partir dos diferentes processos e as atividades também são diversificadas. Nesses elementos de diferenciação que você acabou de ver, cabe destacar dois elementos importantes aqui, a hierarquia e a sinergia. A hierarquia, numa organização estruturada de forma funcional, ela tende a ser grande, ela tende a ser uma estrutura pesada. Já numa organização estruturada por processos, ela tende a ser com níveis hierárquicos menores. O objetivo final é sempre atender o cliente da melhor forma possível, atendendo às necessidades dele. Isso significa que parte do processo pode ser realizado em níveis hierárquicos diferentes, assim como setores, áreas e por pessoas também diferentes. Mas o compromisso final é de todos. Não existe organização por processos sem que haja sinergia, ou seja, esse esforço maior do grupo para que se consiga atingir o resultado final. Ainda um elemento de diferenciação dessas abordagens é a organização do trabalho. Na organização funcional, setores são isolados e especializados. Existem guardiões de normas e padrões. Aquilo que foi feito de uma forma continuará sendo executado daquela mesma forma. Já na organização por processos, as equipes são multifuncionais, para que se possa ter visões diferentes acerca daquela situação ou daquele problema. A flexibilidade de processos é importante para que se consiga atingir os objetivos finais. Um exemplo da organização do trabalho no modelo funcional você pode conferir nesta animação. Após a extração de madeira nas florestas, as toras são transportadas em caminhões até a serraria, onde podem ser desdobradas e por várias vezes serradas, secadas e lixadas para a transformação em tábuas ou ripas. Então esse produto beneficiado segue para mais uma operação, porém agora feita na marcenaria. Lá, esse material é transformado em diversos objetos culturais, como, por exemplo, carteiras para estudantes. No exemplo que você acabou de ver, a organização do trabalho se dá de forma linear, ou seja, a matéria-prima entra de uma forma numa ponta da fábrica e sai de outra forma, em forma de produto acabado, na outra extremidade. A grande questão aqui que se apresenta é a forma como isso acontece. Se nós pensássemos na entrega das carteiras, de que forma ela aconteceria? Que outros setores, outros departamentos e pessoas estão envolvidas neste processo? Como é que nós poderíamos descrever este processo então? O relacionamento externo numa organização funcional acontece por meio de competição, por meio da pressão e do individualismo. Não há colaboração, não há alianças, ao contrário do que coloca a organização por processos. Neste caso, o processo se dá de forma colaborativa e alianças de negócios podem ocorrer. Observe este exemplo de aliança na área de negócios em que a Folha de São Paulo e o Estadão se uniram para lançar a união do Banco Real e do Banco Santander. Isso é possível numa gestão por processos.
Nós precisamos comunicar um novo posicionamento. O que significa esse novo momento para a integração do Banco Real ao Santander para os clientes? O grande desejo da gente era conseguir fazer o que a criação criou de conceito para a campanha também se refletisse na mídia. O que é Juntos? Como é que Juntos podia virar uma ação verdadeira de mídia? Essa interação é que fez a mágica aí dessa ação tão incomum, tão inédita, tão inusitada. 2 veículos tradicionais que têm linhas editoriais diferentes, exemplificando isso. E além de causar surpresa, ser diferente, a gente está transmitindo na veia o conceito do Juntos. Os jornais vão vir juntos e a nossa peça publicitária vai ser a embalagem que traz essa união. É uma ação grandiosa, uma ação que rompe conceitos e preconceitos. Concorrentes e rivais se acertando para estar juntos numa ação que faz todo sentido para a comunidade. O maior desafio foi, primeiro, de gestão desse processo ser em conjunto com um maior competidor e também a parte operacional, que é muito complexa. Estamos falando de pelo menos 1,5 milhão de encartagens num único dia. Ou seja, pega o caderno principal, encarta o caderno de economia, encarta os cadernos semanais, junta os 2 jornais, põe num envelope. Movimentamos milhares de pessoas, é uma operação que vai tomar a noite toda, é uma grande operação. Mais de 1.000 pessoas extras que nós contratamos, ela mobilizou ao total 3.000 pessoas e aproximadamente uns 1.200 veículos. A gente está reunindo inteligências individuais para formar uma inteligência coletiva. A gente quebra um paradigma onde você traz 2 concorrentes que teoricamente nada fariam juntos. A força da campanha é de ser uma ideia, né? Uma ideia para as pessoas, uma ideia para a sociedade. A gente está criando história aí no mercado midiático. Definitivamente é um case inédito e ousado. Nós queremos que o mercado entenda o que nós somos, como é que nós somos, como é que nós pensamos, qual é a nossa proposta e que se relacione com a gente dessa maneira. A gente acredita que pode ser bom. E se a gente fizer junto, vai ser ainda melhor. Então vamos fazer juntos. Por fim, o último elemento de diferenciação entre essas abordagens é a tecnologia. Numa organização funcional, o sistema de informação é limitado. Não há integração entre os diferentes sistemas, ao contrário do que ocorre numa organização por processos. Existe interatividade entre as áreas, os sistemas estão integrados e a atualização de informações é contínua. Nesta aula, nós podemos conhecer o papel da gerência. Essencialmente, no primeiro momento, os 2 modelos citados por Mintzberg. O primeiro deles, na década de 70, em que o gerente era responsável essencialmente pelos processos internos da empresa e da relação entre os setores da mesma. Já no segundo momento, Mintzberg apresenta um outro modelo, em que esse mesmo gerente é responsável, além dos elementos internos da empresa, do relacionamento dessa empresa com o meio externo, e essencialmente ainda a visão sistêmica. Sem isso, não há um gerente moderno. Nesta aula, vimos também a diferenciação entre a gestão funcional e a gestão por processo. Alguns elementos foram apresentados, como, por exemplo, a alocação de pessoas, a autonomia operacional e a avaliação de desempenho. Esses elementos discorrem-se principalmente na forma como as pessoas estão alocadas dentro da empresa, a forma como elas trabalham. Numa gestão funcional, o funcionário vai fazer somente aquilo que cabe dentro da sua função, da sua tarefa. Já numa gestão por processos, ele é responsável pelo atendimento das necessidades do cliente, independente do setor onde ele esteja trabalhando. Ele faz parte do processo e responde por ele também. Outros elementos de diferenciação, como vimos, foi a cadeia de comando, a capacitação das pessoas e os valores da organização. No que se refere à cadeia de comando, vimos que numa organização funcional, a cadeia de comando ela é direta, a supervisão ela se dá de forma funcional. No caso da gestão por processos, toda a equipe é responsável, por isso ela deve ser capacitada.
Vimos também outros elementos de diferenciação no que se refere à estrutura organizacional, às medidas de desempenho, à natureza do trabalho e à própria organização do trabalho. A estrutura organizacional representa a hierarquia, a forma como o trabalho está estruturado, que é diferente numa organização funcional de uma organização por processos. No que se refere ao desempenho, o indivíduo numa organização funcional, ele é avaliado individualmente. Já numa organização por processos, essa avaliação ocorre de forma conjunta. Quanto à natureza do trabalho e da organização do trabalho, vimos também que numa organização funcional, esse trabalho é fragmentado, diferente de uma organização por processos, em que a sinergia é elemento fundamental para que o trabalho seja executado de forma que atenda às necessidades do cliente. Para finalizarmos, vimos ainda outros dois elementos de diferenciação entre as abordagens, o relacionamento externo e a tecnologia. No caso da tecnologia, numa abordagem funcional, existem sistemas de informações, mas na maioria das vezes eles não estão integrados. Um setor tem acesso, o outro já não tem. Numa abordagem por processos, esses sistemas estão integrados. Isso faz toda a diferença na hora de atender efetivamente o cliente. Finalizamos então esta aula com a seguinte citação. As gestões tradicionais focam as empresas numa visão funcional. Assim, as análises, os planejamentos, as propostas de mudanças têm uma visão normalmente vertical e, por conseguinte, parcial da cadeia de valor. É preciso parar de pensar numa organização funcional e olhar os processos empresariais. Vamos agora às dicas de estudo da aula de hoje. Na dica de estudo de hoje, sugiro a leitura do artigo Processo, que Processo?, de José Ernesto Lima Gonçalves, publicado na Revista de Administração de Empresas e disponível também no site da Fundação Getúlio Vargas. Bons estudos!